O anjo lhe disse: Maria, não temas. Estou lendo o verso 30, né? Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Paramos aqui domingo passado. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento para que compreendamos as maravilhas da tua lei. Me ajude a entregar a mensagem, meus irmãos, a recebê-la de maneira que haja proveito para todos nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito feliz em receber a Márcia e sua família. E espero que vocês voltem outras vezes. A casa é de vocês. Vocês fazem falta para a gente. E também o Denilson, a Vivian e a Elisa, né? Que estão nos visitando pela primeira vez. Eles eram de uma congregação nossa, anos atrás, né? Hoje eles estão lá em Guarulhos. Denilson entrou em contato comigo e disse assim: eu vou te visitar. Foi o primeiro a chegar depois de mim, porque eu moro aqui, né? Então você não tinha como você chegar antes de mim. Mas é uma alegria recebê-los, espero que voltem outras vezes. Bem, irmãos, a resposta de Gabriel a Maria revela o milagre da encarnação de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Gabriel diz que o Verbo vai se unir à raça humana ali no ventre da favorita. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele é enfático quando ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Da mesma forma, irmãos, se Jesus não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, não fosse ele o Filho do Altíssimo, então o Cristo que conhecemos é uma farsa, o Evangelho é uma grande ficção, a crucificação foi um sacrifício inútil, a ressurreição é pura invenção humana e nós estamos todos perdidos. A fé cristã depende essencialmente da encarnação do Cristo pré-existente, porque sem ela desmorona todo o plano de restauração do cosmos. Quando Maria perguntou como será isso, Gabriel responde quem faria, o que faria, mas não explicou como. Primeiro porque Maria não entenderia. Aliás, eu acho que nem Gabriel mesmo saberia explicar. A encarnação é um mistério que só a Trindade conhece. Agora, o como da mensagem de Gabriel explica a singularidade da pessoa de Cristo, da sua
impecabilidade, do seu poder, da sua glória, da sua missão como mediador e redentor da humanidade. O processo de concepção de Jesus é totalmente inédito na história humana. Ele não tem um pai humano como todos nós aqui. Então, o que foi a concepção virginal de Jesus? A maneira como Jesus foi gerado está ligada ao propósito da redenção. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Bem, José, o noivo de Maria, recebeu aquela mensagem em sonho, depois que ela contou que estava grávida. Em Mateus capítulo 1, o anjo diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bom, acontece que para ser o salvador da humanidade, Jesus precisa ser um mediador. Mas para ser um mediador, ele precisa ser um legítimo representante da raça humana. Ele teria que ser verdadeiramente humano para representar humanos. Mas isso gera um problema. É que um homem só pode resgatar outro se ele estiver livre. Então, para salvar a humanidade, um resgatador não poderia precisar ele mesmo de salvação. Entenderam? O Salvador teria que ser moralmente perfeito, sem pecado. E isso é impossível à raça humana, porque todo homem nascido de mulher é um pecador. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele é claro: todos pecaram, um homem pecou, o pecado dominou depois do pecado de Adão e passou a matar todos os homens, porque todos são pecadores. Então, como solucionar esse problema? Bem, poderia Deus criar um corpo para Jesus lá no céu, completamente livre de pecado, pegar esse corpo, trazer para a terra e Jesus começar o seu ministério e ir até o dia que ele foi crucificado? Possivelmente sim. Mas poderia Jesus, com esse corpo, subir à cruz como mediador? Não, porque ele não poderia nos representar, porque ele não seria verdadeiramente humano. João Damasceno, um dos pais da igreja cristã, de origem síria, num de seus livros, Exposição da Fé Ortodoxa, ele defende que Jesus era de fato verdadeiramente humano. Ele diz: Cristo em sua plenitude me assumiu inteiramente, para que pudesse me conceder salvação completamente, pois aquilo que não pode ser assumido não pode ser curado. Olha que interessante. O que não pode ser assumido não pode ser curado. Bom, poderia Deus então deixar José casar-se com Maria, permitir que eles tivessem a famosa lua de mel, esperar que Maria engravidasse, tivesse um menino, e no momento que o menino nascesse, fizesse o Espírito Santo descer sobre esse menino e o adotasse como filho do Altíssimo? Possivelmente sim. Mas poderia esse Jesus, nascido de Maria e José, oferecer a Deus um sacrifício perfeito que fosse aceito? É claro que não. Porque, sendo descendente de Adão, ele estaria carregando no seu corpo a natureza pecaminosa. Ele também precisaria de salvação. A única maneira de Cristo ser o resgatador, o mediador, de oferecer um sacrifício aceitável a Deus, é que ele fosse verdadeiramente humano para nos representar, e verdadeiramente divino para ser aceito por Deus. É representação e aceitação. É isso que leva Maria a perguntar: peraí, como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. Agora, Gabriel precisa responder uma pergunta simples: como é que eu vou ser mãe se eu ainda nem me casei?
Eu e meu esposo ainda não tivemos nossa noite de núpcias. Como é que eu vou engravidar? É uma pergunta simples, mas uma resposta complexa. Complexa porque o que vai acontecer subverte a ordem natural da vida. A lei natural é que todo ser humano nasça da união do esperma do homem e o óvulo da mulher. Mas Jesus, nascido de mulher, foi gerado pelo Espírito Santo, segundo a Escritura. Mas como é que uma criança pode ser gerada com apenas metade da semente? Olha, irmãos, você precisa lembrar que a Maria, que deve ter aí entre seus 14, 15 anos, ela não é profetisa, ela não é sacerdotisa, ela não é levita, ela não é juíza, ela é uma simples menina que achou graça diante de Deus. E aí o Gabriel tem que explicar isso para ela. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Foi assim lá em Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo desceu sobre os profetas e eles proclamaram a palavra de Deus, dizendo: assim diz o Senhor. Mas dessa vez, o Espírito Santo está descendo sobre uma virgem, não para torná-la uma profetisa. Ele está descendo para prepará-la para uma concepção miraculosa. Gabriel diz: o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Há somente 2 passagens na Escritura onde o substantivo sombra vem associado ao Altíssimo. O primeiro é o Salmo 91, você lembra bem? O salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, quanto mais próximo do Altíssimo, mais necessária é a sua sombra. Porque sem ela a gente fica exposto à insuportável glória do Onipotente. A gente não aguenta. Moisés, por exemplo, sentiu claramente a combinação de medo e segurança quando se está perto de Deus. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor o escondeu numa caverna, pôs a mão sobre ele, estendeu sobre Moisés a sua sombra e o protegeu enquanto a glória do Senhor passava na frente da caverna. Essa proteção é necessária para Maria, porque o Espírito Santo está vindo sobre ela com um propósito de prepará-la para suportar a segunda pessoa da Trindade, Cristo dentro dela. Mesmo esvaziado da glória dele, mesmo na forma de servo, Deus, o Filho, está no ventre de Maria. Deus no ventre da criatura. Não é pouco não. Isaías quase morreu quando ele viu o Todo-Poderoso em uma visão. Era visão, quase morreu. Daniel desmaiou quando ele viu o Antigo de Dias. João perdeu os sentidos diante do Cristo glorificado. Então, estar perto de Deus, para nós pecadores, é uma experiência aterradora. Quando Jesus estava orando lá no Getsemane e os guardas chegaram: és tu? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Agora, quem pode imaginar o que significaria para um corpo humano receber tal peso da glória divina? Quem poderia suportar, sem a proteção da sombra do Altíssimo, tamanha carga de glória e energia? Então, para o bem de Maria, ela precisa ser abraçada pela sombra protetora do Altíssimo, para não ser desintegrada quando Cristo
chegar. Por isso, diz Gabriel, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, a parte final do mistério. O fruto dessa visitação vai gerar em Maria um ente. Eu procurei, essa palavra no grego é agios, ente santo. Agios é uma palavra do grego clássico que é usada para expressar a ideia de separação, a ideia de algo totalmente livre de toda impureza, de qualquer corrupção, alguma coisa absolutamente perfeita, pura, íntegra, sem fraqueza, sem mancha, uma pessoa absolutamente santa. Agios. Na verdade, o que vai acontecer ali em Nazaré é uma teofania, uma manifestação do Deus triuno. A Trindade descerá sobre Maria a favorita. A sombra do Altíssimo a protege e prepara, o Espírito Santo concebe e Cristo pré-existente é formado no ventre de Maria. Toda a criança passa a existir no momento da concepção no útero da mulher. Mas o Cristo pré-existente é Deus Filho gerado pelo Pai. O Espírito Santo envolve Maria e protege Maria. Cristo, o Deus Filho, prepara um corpo para habitar nele sem pecado, sem corrupção, sem a maldição da morte. Isso é tão extraordinário que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, na primeira carta, ele diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, porém é espírito vivificante. O primeiro precisou receber vida, mas o segundo dá vida. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Cristo é o segundo Adão. Ele é humano, mas um humano inédito, porque o DNA dele é divino. A substância dele é do céu. Eu li um artigo que falava sobre esse detalhe genético da concepção de Jesus. Eu não vou dar aula de biologia não, é só para... Vai olhando ali, ó. Eu aprendi, né? Eu não sou biólogo. Toda mulher, toda célula de uma mulher tem um código genético XX. Toda célula masculina tem um código genético XY. O óvulo no útero da mulher sempre terá um X. Então, quando o esperma masculino entra no óvulo, ele pode trazer X ou Y, ele vai trazer um ou outro. Se a junção do esperma e do óvulo for XY, nascerá um menino. Se a junção for XX, vai nascer uma menina. Se fosse possível uma mulher gerar uma criança sem a semente do homem, a criança seria sempre uma menina, porque a mulher não tem o Y no seu código genético. Mas em Maria foi gerado um menino. O Verbo se fez carne,
Cristo fez o seu próprio corpo no ventre de Maria. A gloriosa pessoa de Cristo teve que empobrecer, se esvaziar e diminuir infinitamente para caber no ventre de Maria. A gente sempre fica pensando, o que será que ela sentiu, né? Calor, frio, nunca vamos saber. Talvez tudo tenha acontecido num majestoso silêncio, com a leveza de uma pena que cai no chão. Mas daquele dia em diante, Maria carregava na barriga Emanuel, Deus conosco. E esse Jesus, gerado pelo Espírito Santo, teria um corpo com todas as limitações da humanidade. Nasceria como todas as crianças, prensado, empurrado, ensanguentado. Dependeria do leite materno para sobreviver. Teria que aprender a falar, andar, ler, escrever, honrar e obedecer os pais. E quando chegasse a ser homem, sentiria cansaço, fome, sede, angústia e medo. Ele choraria de tristeza pela morte de Lázaro. Mas este Jesus trazia algo na sua humanidade que ninguém tinha visto antes. Nele não havia pecado. A corrupção de Adão não tinha tocado nele. Jesus era irrepreensível de corpo, alma e mente. Ele era impecável, perfeitamente justo, puro, santo. Como é que é possível isso? Será sempre um gracioso mistério de como Jesus carrega divindade e humanidade no mesmo corpo. Isso é tão extraordinário. A pessoa de Cristo é tão extraordinária. Isso levou 5 séculos para a igreja entender quem ele era. E foi lá, no 5º século, no concílio de Calcedônia, no ano 451, a igreja finalmente entendeu e diz: olha só, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. 5 séculos. Uma pessoa, 2 naturezas unidas, mas intactas, vera divindade e vera humanidade. Isso explica muita coisa na vida de Jesus. Por exemplo, depois do deserto, Jesus foi levado, depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. 40 dias jejuou, e depois desses 40 dias, Satanás apareceu. Pense, por que ele foi tentado em transformar pedra em pão? A natureza humana de Jesus não podia, mas a divina sim. Mas Jesus, Cristo, homem, venceu. Por que ser tentado a receber todos os reinos desse mundo pelo simples ato de curvar-se diante de Satanás? A natureza humana podia se curvar, mas a divina não. Jesus Cristo, homem, venceu. Por que ser tentado a se jogar do templo, forçando os anjos para o segurarem miraculosamente? A divindade não pode cair, mas a humanidade sim. Jesus Cristo, homem,
venceu, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Uma vez, Jesus perguntou aos seus adversários, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? E todos se calaram, porque eles não podiam denunciar nenhuma palavra, nenhuma atitude, ou preceito ou mandamento quebrado. Jesus foi perfeito, do começo ao fim. Jesus nunca pediu desculpa, nunca se arrependeu de nada, viveu em carne, mas sem as obras da carne. Começou o seu ministério aos 30 anos, e numa discussão com os escribas e fariseus, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou humanidade e divindade. Como um homem, ele dormia no barco durante uma tempestade, mas como Deus, ele se levanta e fala ao vento e ao mar, e eles o obedecem. Como homem, ele diz que não sabia quando viria o Filho do Homem. Em Mateus 24, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas como Deus, ele viu Natanael debaixo da figueira, ele conhecia a natureza humana, ele lia o pensamento dos seus adversários, ele possuía a onisciência. Como homem, ele teve medo enquanto orava no Getsemane, mas como Deus disse: seja feita a tua vontade, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como homem, ele morreu na cruz, sob o peso de nossos pecados. Como homem, ele se fez pecado por nós, mas como Deus, ressuscitou impoluto ao terceiro dia. É por isso que a carta aos Hebreus diz no capítulo 5, ele diz: Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação. Que aconteceu naquele dia em Nazaré mudou para sempre a vida de Maria. Jesus era o filho que ela não conseguia explicar para ninguém, mas Maria ensina como a reagir aos mistérios de Deus. No 38 ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Se Maria pudesse falar aos crentes do século 21, que sofrem os mistérios de Deus, ela diria: não tentem entender, aceitem o plano, obedeçam a ordem, tenha uma atitude de servo. Anne Graham Lotz, filha do Dr. Billy Graham, escreveu um poema sobre Jesus e os heróis da fé. Ela disse: Adão o conheceu como pai amoroso, Eva o conheceu como dono do jardim, Noé o conheceu como refúgio na tempestade, Abraão o conheceu como amigo, Moisés o conheceu como redentor, Raabe o conheceu como gracioso Salvador, Davi o conheceu como pastor, Elias o conheceu como todo-poderoso, Daniel o conheceu como domador de leões, Maria Madalena o conheceu como libertador de grilhões, Marta o conheceu como cumpridor de promessas, Lázaro o conheceu como a ressurreição e a vida, Bartimeu o conheceu como luz do mundo, e João o conheceu como glorioso rei entronizado. Eu e você, com certeza, podemos conhecê-lo também. O N. Gruden, na sua teologia dogmática, escreveu no final do capítulo que ele dedica à pessoa de Jesus,
ele escreveu uma frase dizendo: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. O que Jesus era antes da encarnação? A confissão de fé diz: Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. E de repente, lá está ele, gente como a gente, no ventre de Maria, a bendita. Jesus foi crucificado de pés e mãos, teve o seu lado perfurado por uma lança. Mas depois de ressuscitado, ele disse: vem cá, coloca o teu dedo aqui nas minhas mãos, põe aqui do meu lado. Eu quero terminar com a descrição mais linda e majestosa que há na Escritura sobre o nosso Jesus, nascido em Belém, crucificado no Gólgota, ressuscitado e assentado no mais alto e sublime trono. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Bendito seja esse Cristo glorioso, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Feliz Natal! Jesus nasceu. Deus nos abençoe.